Fala galera, Nerdtopia aqui, o anime dessa semana é Gamers, que tá bem no meio da tela e caso você se esqueça vai estar na descrição também. O anime começa com o nosso protagonista Keita numa loja de jogos, onde ele acaba encontrando a garota mais bonita e popular da escola, Tendo, que todo dia é tratada como uma deusa na escola. O cara se atrapalha todo e fica confuso, se perguntando por que de uma garota tão popular tá numa lojinha de jogos comum. Ela acaba ajudando ele a pegar uns jogos que ele derrubou e pega um jogo um tanto diferente, deixando o cara muito sem graça. E no silêncio que eles estavam, ela elogia ele e chama o cara pra um clube de jogos. O Keita se surpreende que alguém como ela goste de jogos. Ela diz que só foi pra aquela escola pelo clube de jogos que eles tinham, mas quando ela chegou lá ele já tinha acabado. Então ela se esforçou ao máximo pra reviver esse clube, que escolhem apenas os membros que sejam apaixonados por jogos, e convidou ele pra visitar esse clube um dia, mas antes que ele pudesse responder, a mãe dela liga e já que ela perdeu a hora, ela precisa sair correndo pra casa, pedindo pro Keita esperar ela depois da aula amanhã pra mostrar o clube. No dia seguinte, a Tendo aparece conversando com ele, surpreendendo alguns alunos que estranhavam a aluna mais popular a falar com ele, um antissocial. Indo pro clube, a Tendo apresenta o Mizumi, outra pessoa que ela convidou pra visitar, deixando Keita todo chateado achando que ele era o único que ela tinha convidado. Entrando no clube de jogos, conhecemos dois membros, o Gakuto, que é um dos melhores jogadores de FPS do mundo, e a Nina, que é viciada em jogos de luta. Pra ver suas habilidades, o Gakuto chama os dois pra jogarem. 2 horas depois vemos que o Keita é terrível em FPS, ao contrário do Mizumi, que jogando pela primeira vez já mostra uma habilidade muito grande no jogo. Dando uma pausa, Tendo pergunta pros dois porque eles gostam tanto de jogar, e o Mizumi fala que perdeu todas as suas memórias e a única coisa boa que ele lembra de si é nos jogos. Diferente do protagonista, que só gosta de jogar por diversão. A Tendo então pergunta pros dois se eles vão entrar pro clube, e o Mizumi aceita na hora, e depois de um grande discurso emocionante, o Keita simplesmente diz não, pelo simples fato deles não jogarem os jogos que ele gosta. Na sala de aula ele tá todo arrependido por ter recusado o convite e de repente a Tendo aparece na sala fazendo o convite de novo, afirmando estar interessada nele. Mas de novo o prota nega, dizendo que só joga por diversão, sem competir, fazendo a garota sair chorando da sala de aula. Alguns colegas da sala de aula acabam prestando muita atenção nisso, principalmente esse cara chamado Tatsuko, que começa a observar o cara a aula toda. Na hora do almoço ele se reúne com alguns dos seus amigos e sua namorada Aguri, que começa a falar sobre o Keita ter rejeitado a Tendo. Eles saem pra comprar alguma coisa e ele acaba encontrando o Keita perto de uma máquina de jogos, onde o Keita se empolga falando sobre um jogo que ele tava jogando. Então Tatsuko acaba chamando ele pra jogar uns jogos, e na fila pergunta qual seria a relação dele com a Tendo, e então ele explica sobre o clube de jogos. Eles começam a jogar vários jogos, com Tatsuko ganhando dele em todos, e ainda vendo que a Tendo tava observando o Keita esse tempo todo. Chega uma hora que os amigos do Tatsuko e sua namorada chegam, deixando o Keita meio envergonhado e fazendo ele ir embora. O Tatsuko sai correndo atrás dele e pergunta o porquê dele ter fugido daquele jeito, e o Keita diz que não faz parte daquele tipo de vida de pessoa popular. O Tatsuko fica cheio de raiva dizendo que ele não tem esse direito de rotular o cara assim, chamando do nada o clube da Tendo de estúpido. O Prota ativa o modo raiva e segura o cara pela roupa, falando pra ele pedir desculpa e retirar o que ele disse, já que a Tendo não tinha nada a ver com isso. Ele retira o que disse e vemos que a Tendo tava observando tudo, apaixonada pelo Keita. E vemos em um flashback bem rápido mostrando que o Tatsuko era um nerd que gostava de jogos, mas mudou de visual quando entrou no ensino médio. No dia seguinte o Tatsuko conversa com Keita, dizendo que se ele encontrar outro jogo divertido era só avisar pra ele, finalmente voltando a gostar de jogos. No começo do dia seguinte o Tatsuko e o Keita estão conversando sobre um jogo, mas no meio da conversa ele pega o telefone pra ajudar a matar o Timon, que pediu ajuda pra ele no jogo, embora eles nunca tenham se visto na vida real. O Tatsuko então aproveita o dia pra fazer o Keita deixar de ser um antissocial, ele até tenta apresentar uma garota, mas a namorada dele atrapalha e o Keita vai ter que falar com ela sozinho. Ele encontra uma garota gamer na escola, a Tendo acaba encontrando ele, mas sai correndo quando vê que o cara veio falar com outra garota. O que acontece é que a Tendo também tentou convidar ela pro clube, e isso acabou aproximando eles, fazendo eles conversarem todo dia, deixando a Tendo cheia de ciúme. O ruim que acontece é que eles acabam brigando pelo motivo mais idiota do mundo, obrigando o Tatsuko a servir de babá e ajudar eles a fazerem as pazes, com a Tendo espionando tudo. Só que uma coisa muito interessante que o Tatsuko falou foi que ela ficaria muito linda com cabelo curto, e como parece que ela gosta um pouquinho dela, adivinha quem chega de cabelo cortado no dia seguinte, surpreendendo geral da escola e ainda deixando a namorada dele cheia de ciúmes. E tentando explicar o que aconteceu pra namorada dele que saiu correndo, Keita acaba encontrando de novo a Tendo, que entende de novo tudo errado, e eu ainda não sei como ela é a garota mais inteligente da escola. A namorada do Tezuko, a Aguri e o Keita saem pra ele explicar, mas durante a explicação a namorada dele acaba vendo o Tatsuko do outro lado bem pertinho de uma garota, piorando toda a situação. Em seguida a gente vê uma introdução sobre o dia da Tendo, e ela basicamente acorda, caminha, estuda, toma café, vai pra escola, dá um fora nos garotos que dão em cima dela, vai pro clube de jogos, vai pra casa, joga e dorme. Isso era antes de conhecer o Keita. Depois de conhecer o cara, ela começa a sonhar com o Keita, fazendo o dever de casa atrasado, tomando café, não se arrumando direito, dando fora grosseiro nos caras, vai pro clube toda desligada e vai dormir tarde ainda por cima. E durante esse episódio que parece filler, eles acabam se encontrando na rua, e eles vão passear, jogar alguns jogos, e basicamente não tem muita coisa importante aqui, eles só jogam um pouquinho. Voltando pra Chifruda, vemos que alguns momentos antes a garota e o Tezuko estavam procurando a namorada dele, e o cara acaba notando que a garota que o Keita joga é a Mono, é aquela garota que tá na frente dele. Só pra esclarecer, o nome dela é Hoshinomori, e no passeio deles o Tatsuko acaba encontrando uma solução pra juntar eles dois. Um encontro deles três com uma convidada especial, a Tendo, dando a desculpa de uma reunião de jogos, que na
hora que vê a Hoshinomori e o Keita juntos fica com ciúme. Eles começam a discutir sobre os jogos que a Hoshinomori tá desenvolvendo e a namorada do Tazuko, a Aguri, aparece chamando o Keita e a Hoshinomori vai embora achando que os dois namoram, fazendo o Tazuko e a Tendo saírem correndo da sala. Numa lanchonete, a Aguri fica chorando porque o Keita tinha prometido pra ela que ia ajudar ela no relacionamento dela com o Tezuko por inveja da Hoshinomori. Então ele promete de novo que vai fazer tudo o que ele puder pra ajudar. Então a própria Hoshinomori passa pela janela e o Keita vai falar com ela que a Aguri é a garota mais fofa, legal e linda do mundo, deixando a entender que eles namoram. Numa conversa com o Tazuko, o Keita revela estar em jogos de simulação de relacionamento pra aprender a falar melhor com a Tendo, mas o Tazuko revela que isso não funciona e que ele deveria falar com garotas de verdade. Em seguida a gente vê que a Hoshinomori e o Tazuko estão na mesma lanchonete que eles. Conversando um pouco, o Tazuko pergunta o que ela acha da Tendo. Ela responde dizendo que ela mesma não chega aos pés da garota e ainda faz a mesma pergunta pro cara, que diz que ela é perfeita, fazendo ela achar que o Tazuko gosta da Tendo. Ele acaba fazendo a Hoshinomori ficar envergonhada, dizendo que ela é uma ótima garota, fazendo ela sair correndo e ir atrás dela. Isso tudo com Keita e a Aguri ouvindo tudo, fazendo a garota achar que tá sendo traída, mas depois se acalma, ela pergunta como ele tá indo com a Tendo. Ele diz que primeiro precisa ser amigo dela pra se aproximar melhor, então ela apoia ele pra fazer um pedido de amizade pra Tendo, e ele diz que vai fazer isso no dia seguinte. Em casa ele recebe uma mensagem do Tazuko, dizendo que vai reunir uma galera na hora que ele for falar com a Tendo, pra ele ser mais respeitado. A notícia corre muito rápido e a Hoshinomori começa a pensar em rumores de que a Aguri e o Tazuko estão namorando. Começa a pensar que o Keita tem um amor não correspondido por ela e que ele tá sendo enganado pela Tendo pra pagar as idas dela pro fliperama, pensando que precisa ajudar o cara antes dele falar com a Tendo. É revelado que esse negócio do Tazuko de espalhar a notícia do Keita é um plano pra ver como a namorada dele vai reagir com esse pedido de amizade do Keita, e dependendo da reação ele vai ter certeza se ela tá traindo ele com o Keita ou não. Isso aqui tá meio confuso, então segura minha mão que eu vou te explicar direitinho como é que é. A Hoshinomori acha que o Keita namora a Aguri e a Tendo se aproveita dele. O Tazuko quer ver se a Aguri tá traindo ele ou não. A Aguri quer ver se o Tazuko gosta da Tendo ou não. E o Keita quer ser amigo da Tendo, mesmo que pra ela ele já seja. E a Tendo acha que o Keita quer acabar com a amizade deles. Dito isso, chegou a hora e todo mundo tá reunido na sala do Keita e a Tendo acabou de chegar. Enquanto eles falam, todo mundo observa e a Hoshinomori, o Tazuko e a Aguri acabam entendendo tudo errado e confundem tudo. Enquanto ao invés de pedir pra ser amigo dela, o Keita erra a frase e pergunta se ela quer sair com ele no encontro. Ela aceita na mesma hora e ele diz na mesma hora que confundiu a frase, deixando todo mundo de queixo caído. Alguns dias depois, todo mundo fica olhando e fofocando sobre o Keita, como ele conseguiu chamar a Tendo pra sair, e o Keita tá evitando falar com ela por vergonha. A Aguri e o Keita estão conversando e ela diz que tem certeza que o Tazuko tá traindo ela com a Tendo, mesmo que o Keita diga que isso não faz sentido nenhum. Pra esclarecer tudo, ele chama a Tendo pra conversar e pergunta de novo se ela quer sair com ele no encontro de verdade. Ela fica até confusa e diz que isso já é normal, já que eles estão num relacionamento agora e parece que agora eles namoram, deixando os dois envergonhados. No encontro eles saem pra jogar diversos jogos e aproveitam pra ir na piscina onde ficam brincando de jogar água um no outro como um casal. E acabam encontrando a Hoshinomori sendo cercada por uns caras. Quando vê o Keita, sai correndo na direção e agarra ele com medo, deixando a Tendo cheia de ciúmes. Ela diz que tava lá com a irmã, mas acabou se perdendo. O Keita até oferece ajuda pra procurar, mas a Tendo quer ajudar ela sozinha. Mas a Tendo e a Hoshinomori voltam e parece que a irmã dela já foi embora. Aproveitando, eles jogam um jogo de corrida, onde o Keita perde de forma humilhante pras duas. Na volta do encontro, a Tendo e o Keita estão conversando e ela diz que não sabe como não levar os jogos a sério. E o cara diz que é exatamente o que ele gosta nela, terminando o encontro falando sobre um jogo que eles estão jogando. Alguns dias depois, o Keita e o Mizumi estão na loja de jogos, enquanto uma garota fica observando eles dois disfarçados, e vemos que essa garota é por acaso a irmã da Hoshinomori. Ela, o Tazuko e o Keita estão na escola conversando sobre um jogo de tabuleiro sobre amor e vida, e o Tazuko tem a ideia de convidar a Tendo e a Aguri pra jogar, obviamente com um plano por trás. O jogo funciona como uma roleta que decide os eventos que vão acontecer, onde o Keita e a Aguri estão casados com um filho, a Hoshinomori tá desempregada e casada com o Tazuko e a Tendo tá rica. Por uma grande coincidência, tanto o Keita quanto a Hoshinomori caem numa casa onde os personagens dizem estar apaixonados por outra pessoa, dando a entender que os dois são almas gêmeas, só que nenhum dos dois pensa nisso, deixando o Tazuko cheio de raiva. Eles dão uma pausa no jogo e enquanto a Hoshinomori sai pra conversar com a irmã, o Tazuko pergunta pra Aguri o que ela acha do Keita, e ela diz que vê o cara como irmão, deixando ele bem menos preocupado. O Keita pega o celular pra jogar um jogo, dizendo que sente falta da Mono, uma pessoa que ele joga online, e a Tendo já fica cheia de ciúmes e ele logo explica que é só uma pessoa que ele gosta de jogar. A Hoshinomori chega bem na hora e ouve o que o cara diz, continuando dizendo que a Mono é uma pessoa muito querida pra ele. Em seguida a gente vê um flashback que mostra que a Hoshinomori começou a fazer jogos na quarta série, virando uma desenvolvedora de jogos. E no começo sempre criticavam os jogos dela, menos uma pessoa que sempre apoiava e torcia por ela. Voltando pro presente, ela fica muito confusa sobre o que ela deveria sentir pelo Keita, já que agora sabe que ele é o cara que ela gosta tanto de jogar. Pra se distrair, ela vai no mercado, onde acaba encontrando ele conversando durante o caminho sobre as férias de verão, e ele diz que não vai mais poder ficar o dia inteiro jogando, já que agora namora a Tendo, deixando ela um pouco triste. Eles vão pra casa dela, onde ela vai direto pro quarto pra colocar o celular pra carregar, e por acidente o Keita entra lá e ela deixa o celular com o jogo aberto, e pra se livrar ela diz que a Mono é a irmã dela, que tá lá no quarto. No dia seguinte ele vai falar direto pro Tezuko sobre isso, que queria muito falar a verdade pra ele, mas ele pensa que não tem esse direito de dar uma desculpa pra ir embora. Depois disso ele vai direto pra loja de jogos, onde acaba encontrando a irmã da Hoshinomori, chamada
chamada Konoha, onde ela diz pra pensar nela e como a Mono como pessoas diferentes. No caminho de volta eles acabam encontrando a Hoshinomori, onde eles conversam um pouco e ela sai pra atender uma ligação. Ela acaba ficando muito confusa com a chamada e quando eles dois perguntam quem era, ela fala que era o Tazuko, dizendo uma coisa muito estranha e desligando de repente. Ele só disse que decidiu escolher ela. Depois dessa ligação, Keita vai conversar direto com a Aguri, convidando ela para uma reunião de jogos por algum motivo, e também convidou a Tendo. Após isso, Keita tá conversando com Hoshinomori, parabenizando ela por receber uma confissão da pessoa que ela gosta. E ela se diz feliz por alguém demonstrar atenção nela, sendo que a irmã não gosta nada disso já que o cara já tem namorado. Então Hoshinomori planeja dar um fora nele por esse motivo, mas não sabe como, então Keita liga pra Tendo pra perguntar como dispensar alguém, mas ela acaba não respondendo. No dia seguinte o grupo todo tá reunido, mas o Keita não consegue falar a verdade sobre aquela ligação e acaba falando sobre um jogo que ele vai comprar no dia seguinte. Em casa, Hoshinomori conversa com a irmã, dizendo que o Keita não conseguiu esclarecer nada e então a Konoha pergunta como ela se sente sobre o Keita, mas ela acaba ficando na dúvida e não responde, se perguntando o que ela realmente sente. No dia seguinte, o Tazuko vai falar direto com a Hoshinomori, que diz que ainda não tem uma resposta e ele acaba achando que é sobre o que ela sente sobre o Keita. Mas interrompendo a conversa, a Tendo aparece pedindo um conselho dos dois. A Aguri deixa de sair com o Tazuko e encontra alguns amigos do ensino fundamental e chegando lá ela vê que são pessoas horríveis que começam a caçoar do clube de jogos, chamando eles de porcos nojentos, e na hora que ela vai embora, uma das garotas acaba chamando ela de antissocial e ela responde que mesmo assim ela é feliz desse jeito. Tendo o Tazuko e Hoshinomori saem e ela diz que ultimamente parece que o Keita tem prestado muito mais atenção em jogos do que nela e que ele tem passado muito tempo com a Aguri. Os dois então confortam ela, dizendo que ele é assim mesmo que a Aguri vê ele como um irmão mais novo. Então Tazuko abraça as duas e bem na hora chega a Aguri gritando dizendo que ele tava mesmo traindo ela. E os três saem correndo atrás dela, então ela liga pro Keita pra conversar. Eles conseguem alcançar ela e explicar tudo, e o Keita chega ofegante achando que ela tinha terminado o namoro, terminando o episódio com ela explicando tudo, mal entendido. Alguns momentos depois a Tendo e o Tezuko acabam conversando, e mesmo que ela esteja com ciúmes da Aguri, ela acaba admitindo que o Keita tá amadurecendo bastante pela influência dela. Então pra deixar mais claro o tipo de relação que eles têm, o Tezuko dá uma ideia pra Tendo de criar uma situação inegável, e disso ela tem a ideia de criar um encontro duplo entre eles dois e o Tezuko e a Aguri. No dia do tal encontro eles vão num parque temático de RPG, onde o Keita e a Aguri ficam achando que seus respectivos parceiros estão traindo eles um com o outro, enquanto a Tendo e o Tazuko ficam achando a mesma coisa. Eles acabam encontrando a Konoha e a Hoshinomori e acaba que todo mundo se diverte junto, até que a Hoshinomori acaba passando mal e desmaiando no meio da casa assombrada, fazendo Keita carregar ela até um banco, onde ela pergunta o que ele acha da Mono e ele responde dizendo que é uma pessoa muito importante pra ele, assim como todos os amigos dele, inclusive ela, que ele considera muito importante. O grupo inteiro sai num passeio pra jogos, onde eles ficam discutindo pela Aguri e achar que os jogos são perda de tempo e sem graça. Então Keita faz uma comparação da possibilidade do Tazuko comprar uma Anya pra ela, que com certeza ela vai usar, usando esse mesmo argumento pra pessoas que passam horas comprando roupas pros personagens. Mas no fim ela continua achando a mesma coisa e não mudou nada. De ter mal a conversa continua e a Aguri diz que não entende jogadores que prefiram jogar jogos mais difíceis. Tendo responde dizendo que é a mesma coisa na vida, em que quando você supera alguma coisa difícil você se sente melhor depois, ficando nessa conversa até a hora de dormir. No quarto a chata da Aguri continua com a mesma conversa que jogos são um desperdício de tempo, então Keita diz que jogos podem até custar mais caro que outros meios de diversão, mas sempre haverão jogos ruins, mas como jogadores eles precisam aproveitar ao máximo cada jogo. E então cada um completa a frase, dando um pouco sobre como jogos podem ser divertidos e incríveis de cada jeito, mesmo que eles sejam muito ruins, fazendo a Aguri finalmente entender. Terminando o anime com Keita sugerindo um jogo terrível pra jogar e todo mundo indo dormir na mesma hora. Então galera, se vocês gostaram do anime, aproveita aqui nos comentários e escreve um jogo terrível que você já jogou. Então se você chegou no final, faz aquele favor básico e dá o like e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos sobre animes. Eu tô planejando uma coisa muito incrível pra vocês. Bom, até a próxima e eu vejo vocês no próximo anime.